Olá, eu sou Yasmine Saboia e o Saúde em Foco está começando. No programa de hoje você vai conhecer um dos sistemas de avaliação do SUS. Vamos saber um pouco da história do Haiti. A gente também vai falar sobre longevidade e entender de onde vem tanta sujeira despejada na Baía de Guanabara. A partir de agora, a saúde está em foco. Será que é possível avaliar a qualidade do atendimento do SUS em todos os municípios brasileiros, sem deixar de considerar suas diferentes demandas? Vamos rever a matéria sobre o lançamento do IDSUS. Um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo. Todos os mais de 190 milhões de brasileiros usam o SUS em algum momento, seja nas campanhas de imunização, no mais simples atendimento ambulatorial ou nos serviços de alta complexidade, como os transplantes de órgãos. O Sistema Único de Saúde tem entre as suas diretrizes a equidade no acesso integral, universal e gratuito aos serviços. Para alcançar esse objetivo em um país continental como o Brasil, o SUS tem como princípio a regionalização e a descentralização. Assim, o sistema se adequa às necessidades de cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros. Com o objetivo de avaliar periodicamente o desempenho do SUS, uma rede de pesquisadores do campo da saúde coletiva desenvolveu uma metodologia específica de avaliação, o PROADES. O PROADES é a proposta de avaliação do desempenho dos sistemas de saúde. Ele surge a partir de um posicionamento crítico de um grupo de pesquisadores com respeito ao Relatório Mundial de Saúde da OMS de 2000, em que propunha uma avaliação dos sistemas de saúde dos países a partir de um indicador composto. A avaliação leva em conta o contexto político, social e econômico para reconhecer objetivos e prioridades nos sistemas de saúde. Para isso, identifica os determinantes associados aos problemas de saúde prioritários e evitáveis e considera o impacto nos diferentes grupos sociais e regiões. Desde 2008, o Ministério da Saúde investe no PROADES para a formulação de indicadores que monitorem as desigualdades em saúde e no acesso aos serviços. Esses resultados, eles permitem que você possa avaliar se houve mudanças. Se essas mudanças ocorreram, com uma série histórica, você precisa de um tempo, você precisa ter um conjunto de anos para você poder ver se essas mudanças vão tendo um caráter positivo ou negativo, ou seja, se elas vão mudando para melhor ou se houve uma piora da situação inicial, de onde você partiu a avaliação. Um Haiti de histórias. O país mais pobre das Américas já passou por inúmeros terremotos e depende de ajuda internacional. Quem sai de lá procura um recomeço. – 12 de janeiro de 2010. O pior terremoto que já atingiu o hemisfério ocidental arrasa o Haiti. Pelo menos 200 mil pessoas morreram e 300 mil ficaram feridas. A capital, Porto Príncipe, ficou em ruínas. Residências e prédios públicos desabaram, deixando 1 milhão de desabrigados no país mais pobre das Américas. Mas o terremoto serviu apenas para agravar ainda mais a miséria do Haiti. O processo de empobrecimento do país é histórico. Começou desde a sua independência, no início do século XIX. O país, colonizado pela França, já foi uma das colônias mais ricas das Américas, mas sofreu as piores consequências por ser a primeira nação fundada por um movimento de revolta dos escravos. O que teve foi um grande boicote, um medo atroz por parte das metrópoles da época, aí já falando todo o século XIX, algo a que o exemplo haitiano se espalhasse, digamos assim, não só no Caribe, senão no resto da América, produzindo revoltas de sucesso e, enfim, populações miseráveis, escravizadas até então, criando nações. As dificuldades econômicas, sociais e políticas desencadearam uma evasão de haitianos para outros países. Robert, a esposa francesa e os 2 filhos são vítimas do terremoto. A busca por atendimento de saúde os levaram até a França. O haitiano quase perdeu a perna nos escombros da casa que desabou.
Ele conta que se continuasse no Haiti, seria mais uma das milhares de pessoas amputadas do país. Tem um sistema, na verdade, não tem energia, pode ter um hospital, mas ele não pode receber a gente. É caro também e não tem um bom serviço. Saúde no Haiti é difícil. Robert e a família ficaram por 6 meses na França, mas depois de sofrerem discriminação social e racial, decidiram voltar para o Haiti. Sem casa, moraram nos acampamentos e após 6 meses, partiram para o Rio de Janeiro. Aqui tem uma integração para mim, né? Essa sociedade aqui pode viver. Aqui é como um Haiti grande. Como Haiti para mim é como um Rio pequenininho. A admiração pelo Brasil já é antiga. Começou desde criança com um time de futebol e ganhou força com o último presidente do país. E a retribuição foi com o nome que deu ao filho mais novo. Lula, para nós no Haiti, é um exemplo. Nós precisamos um presidente como Lula para fazer uma revolução na Haiti, para sair Haiti nesse problema. O haitiano conseguiu uma bolsa integral para cursar Relações Internacionais em uma universidade privada. Os filhos também ganharam uma bolsa e já estão na escola. A esposa, Melanie, trabalha na ONG Viva Rio. E os vizinhos estão sempre dispostos a ajudar no que for preciso. Mas apesar de toda a gratidão, Bob, como é conhecido no Haiti, pretende voltar em breve para sua terra natal. Bob essa personalidade simboliza ajuda no Haiti. Bob, simboliza ajuda. Todo mundo me conhece como esse pessoa. Ser haitiano é uma questão. Enfim, é uma nação com muita consciência de si, digamos assim. E com muito orgulho de si e das suas próprias dificuldades também. Você se imagina vivendo por 120 anos? A longevidade e a expectativa de vida estão em contínuo crescimento. Mas será que a sociedade brasileira está preparada para isso? Eles pertencem ao grupo que mais cresce no Brasil. Já passa de 21 milhões o número de idosos brasileiros e a previsão é de que em menos de 10 anos eles sejam mais de 30 milhões. Além de verem a vida se prolongar ano a ano, eles são um pedaço da nossa história, contado com a riqueza de detalhes que só quem viveu pode contar. Eu era jovem, muito jovem, mas trabalhei muito para os pracinhas, porque nas escolas eles faziam com que nós fizéssemos capuz, meinha, entendeu? E, além disso, nós mandávamos cartinhas, bilhetinhos para eles. Comecei trabalhando com a Monique Lafon, lá em Copacabana, que é uma artista da antiga. Então, ela que me batizou, Carlinhos Copacabana. Em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. Segundo o último censo, realizado em 2010 pelo IBGE, o número de brasileiros com mais de 60 anos já é maior do que o número de crianças até 5 anos de idade. O típico idoso brasileiro mora com os filhos e colabora com o orçamento familiar. Nossa expectativa de vida hoje já está em 73 anos, mas cresce rapidamente o número de idosos que ultrapassa os 100 anos. Bem, 120 anos é o que a gente chama de limite biológico da vida. Próximo a 120, isso não é um número exato. Regulamentado em 2003, o Estatuto do Idoso tem como objetivo garantir o respeito e a proteção dos que já passaram dos 60 anos. Mas, para muitos, as mudanças ainda não saíram do papel. Está na cartilha, está no papel, mas tem que se educar as pessoas para conviver com o idoso. O meio urbano não fornece condições ideais para o idoso circular nele, né? Calçadas adequadas, né? Pisos adequados das calçadas para que o indivíduo não tropece, caia e frature o colo de fêmur. As quedas estão entre as principais causas de fraturas entre os idosos. Outro desafio são as doenças crônicas que afetam 75% dos brasileiros com mais de 60 anos. Segundo o geriatra Roberto Lourenço, as doenças mais comuns são a hipertensão, o diabetes e o colesterol alto. Para o médico, boa parte dos problemas são agravados pela falta de uma companhia. A solidão é inimiga, não apenas do idoso, é inimiga também das faixas etárias anteriores, né? Indivíduos que vivem com companheiros, que vivem com alguma forma de relacionamento marital, principalmente, têm mais saúde, né?
e tem mais chance de se atingir a terceira idade, atingindo a terceira idade, mais chance de viver mais prolongadamente. Desse mal, Dona Neném não morre. A viúva do compositor Manasseia da Portela, falecido há 15 anos, mantém a antiga rotina do casal. Aos 86 anos, ela é presença garantida nas feijoadas e eventos da velha guarda da escola e vive cercada pela família e pelos amigos. Eu tenho um amigo que diz que eu tenho essa idade e alegre, sempre contente, tudo, porque tenho boas filhas, me tratam muito bem e eu vivo tenho paz. Ainda não há uma resposta precisa que indique a receita da longevidade, mas viver com alegria tem dado certo. Eu acho que com a idade você aprende a valorizar mais os seus momentos. Os momentos é uma coisa assim que são únicos. Então você saboreia mais os momentos com as pessoas, com o próximo, com a família. Você valoriza mais. Um cenário que retrata a beleza natural brasileira como poucos. A Baía de Guanabara guarda história e também, infelizmente, muito lixo. O nome Guanabara surgiu da palavra Guanabará, que significa seio do mar para os índios tupinambás. Há 5 séculos, havia mais de 40 aldeias indígenas no entorno da Baía. Os primeiros habitantes do Brasil viviam em total harmonia com a natureza. Mas em 1º de janeiro de 1502, navios portugueses entraram pela primeira vez na Baía de Guanabara. Foi o início de uma relação que traria muitos prejuízos para a bacia hidrográfica, que se tornou o cartão postal do Rio de Janeiro. Ao longo de 5 séculos, a ocupação desordenada e a exploração comercial desencadearam o processo de degradação da Baía de Guanabara. A gente tem desde a ocupação da margem da Baía, aterros que foram reduzindo gradativamente o espelho d'água da Baía, o desmatamento na bacia hidrográfica, o poluente pelo aumento das indústrias, terminais de petróleo, refinarias, portos, mas também o grande vilão em termos de aporte de carga de esgoto, descarga de esgoto na Baía. A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara tem 1.081 km² e abriga 70% da população fluminense. O lugar acaba funcionando como um ralo, que recebe lixo e esgoto de 16 municípios. A maioria deles não conta com estação de tratamento, um problema que afeta a vida de milhões de pessoas. O banho de mar e o barco cheio de pescado só existem na memória de quem viveu no tempo em que a Baía de Guanabara ainda respirava. O pescador Anilson Francisco lembra do tempo em que se divertia mergulhando nas águas da Baía, época em que conseguia pescar quase no quintal de sua casa. Antigamente pescava aqui perto da ponte de Niterói, aqui pertinho. Hoje eu tenho que ir lá em Paquetá para catar um pouquinho de peixe, né? Gastando 10 litros de óleo por dia. É uma pescaria mais surrada, que tem que sair mais na madrugada, disputar lugares com outros pescadores. Com a promessa de salvar a Baía de Guanabara, o governo do estado do Rio de Janeiro lançou há 20 anos o PDBG, o Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. Com um orçamento inicial de 800 milhões de dólares, o objetivo era tratar 60% do volume de esgoto despejado na bacia hidrográfica. Mas grande parte do programa não saiu do papel. Das 7 estações de tratamento de esgoto construídas e inauguradas, apenas 3 funcionam e com menos da metade da capacidade. Dos 20 mil litros lançados a cada segundo na Baía de Guanabara, apenas 6 mil são tratados. Em quase 20 anos, o PDBG consumiu cerca de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Recentemente, o governo do estado do Rio de Janeiro anunciou um novo programa de despoluição, o Plano de Saneamento Ambiental dos Municípios do entorno da Baía de Guanabara, o PSAM, uma iniciativa com orçamento de 1 bilhão de reais. Não adianta a gente fazer um programa de despoluição de um lado, que consome bilhões de reais em recursos, e do outro lado
a gente continuar implementando o crescimento de atividades que degradam. De acordo com o mapeamento do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, existem 40 empresas com potencial de contaminação atuando no entorno da Bahia. Em 2000, um vazamento de mais de 1 milhão de litros de óleo da refinaria Duque de Caxias da Petrobras causou o maior acidente ambiental que já ocorreu no interior da Baía de Guanabara. O desastre causou grandes danos ambientais e sociais. A gente tem que pensar e ter um grande pacto do que se quer para a Baía de Guanabara. Quer realmente que a Baía de Guanabara se torne um corpo d'água que seja utilizado simplesmente para empreendimentos com finalidade econômica, industrial? Que seja isso então, se é isso que se quer, não é isso que nós desejamos. O programa de hoje termina aqui. Eu espero você no próximo Saúde em Foco. Até lá!